A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 22, que diz assim: Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como um rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, a escolha melhor, a escolha perfeita, a escolha agradável é a escolha feita pelo nosso Deus. Aqui o povo de Israel, eles queriam um rei. O Senhor já reinava sobre eles, mas eles queriam alguém que tivesse imagem. Como eles nunca viram Deus, eles não sabiam, e naquela época era muito comum eles terem vários tipos de Deus, imagens de deuses para eles adorar. E eles queriam uma imagem do nosso Senhor, só que nós não temos imagem do nosso Deus, porque nós não sabemos como é o nosso Deus. Não tem nada que relate o nosso Deus, a não ser o que nós sentimos, a sua presença, o seu Espírito Santo dentro de nós, e nós sabemos que Ele é o Criador do mundo, e nós sabemos que foi Ele que fez tudo e que fez a mim e a você. E nós o adorarmos porque nós sentimos a sua presença, porque nós sabemos que ele é real, porque nós sabemos que ele enviou o seu filho para nos salvar, e sabemos que tudo que aconteceu, e sabemos por meio da sua palavra que é viva, que é verdadeira e que é eficaz. E essa palavra, ela é a verdade sobre nossas vidas. Nós cremos nesta palavra, nós cremos no Deus da palavra e nós cremos no Deus que é a palavra. Mas aquele povo, eles queriam um Deus, eles queriam um rei. Por isso eles começaram a pedir que se elegesse um rei a quem eles pudessem ir, a quem eles pudessem ser governados por essa pessoa. E o profeta, ele foi falar com Deus. E o Senhor disse: pois dê ao povo o que eles estão pedindo, dê a eles o que eles merecem, um rei como eles merecem. E foi levantado Saul para ser rei desse povo, e o Senhor foi com ele, mesmo a escolha sendo do povo, mas Deus não abandonou o povo. Deus foi com Saul, e enquanto Saul estava debaixo da obediência do Senhor, o Senhor era com ele. Mas como Saul não estava mais obedecendo a Deus, não estava mais consultando ao nosso Deus para saber se poderia ir, se poderia guerrear ou não, ele estava tomando as decisões por sua própria conta. Começou a subir o reinado à sua cabeça, todas aquelas coisas grandiosas de um rei, todas aquelas clamações do povo, elegendo ele, dizendo que ele era grande, dizendo que ele podia, começou a tomar conta do seu coração, e ele não deu mais a glória a Deus e começou a tomar suas próprias atitudes. E o nosso Deus veio e se afastou dele e chamou o profeta e foi e mandou ir até a casa de Jessé, e lá o Senhor apontou a ele qual era o rei que ele tinha escolhido segundo o coração dele, que iria fazer a vontade dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa qual a nossa aparência, o nosso status social, não importa como está a nossa conta bancária, como estão nossas roupas, nossas vestes, como está a nossa despensa, a nossa casa, em questão se é grande, se é pequena, se é num lugar grande, se é num lugar renomado ou se não. O importante é nós sermos escolhidos por Deus. O importante é o Senhor se agradar de nós. O importante é o Senhor olhar para nós e encontrar um coração segundo o coração dele, porque quando nós fazemos isso, o Senhor se agrada de nós e ele nos escolhe e muda completamente a nossa vida. Nós podemos estar num lugar até esquecido, mas para Deus ele nunca esquece de nós, ele jamais vai nos esquecer. E ele disse: eis que escolhi Davi
E é o próprio Deus que fala a respeito de Davi, uma pessoa tipo que eu quero que vai fazer tudo o que eu desejo. E foi isso que ele falou. E que o Senhor venha falar de mim e de você desse jeito. Que o Senhor veja em mim e em você o tipo de pessoa que vai fazer tudo que o nosso Deus ordenar, que vai fazer tudo que o nosso Deus nos incomodar. Toda a tarefa, toda a missão, todo o propósito, todo o chamado, nós vamos cumprir, porque o nosso Deus é poderoso e Ele também escolheu a mim e a você para uma grande missão. Aqui Ele chamou Davi para governar sobre todo Israel e assim a glória do Senhor ser manifestado. E o Senhor também nos chama a governar. O Senhor nos coloca como mordomo sobre todas as coisas para que a gente venha exercer esse papel e governar sobre as coisas e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso que você, tudo que você for fazer, faça com excelência. Veja como você fazendo para Deus, para a glória dele, para o nome dele, porque é o nome dele que vai ser exaltado. E esse rei, Davi, foi um dos maiores reis, foi o que construiu maiores coisas, que deu a glória para o Senhor, porque nessa época aqui o povo tinha tirado a presença do Senhor, a arca da aliança de Israel, e esse povo estava sem a presença, mas Davi, como ele tinha comunhão, intimidade com Deus, e ele sabia que o mais importante de todo e qualquer reinado, de todo e qualquer tesouro, é a presença do Senhor, e ele cuidou em buscar de volta a presença do Senhor, embora que de primeiro ele não fez como deveria ser, mas depois ele se arrependeu e foi buscar a presença do Senhor, de acordo com o Senhor tinha determinado, que os levitas viessem trazendo a arca no ombro, e quando passava de poucos em poucos passos, ele sacrificava a Deus, glorificando o Senhor, dizendo que o Senhor era importante, que a presença do Senhor era necessário e era o algo mais importante naquele reinado, porque sem Deus, meu irmão, minha irmã, nada temos, nada somos, nada podemos fazer. Talvez a sua casa, a sua vida, a sua família esteja como está, porque está faltando o mais importante, que é a presença de Deus. Está faltando vocês se voltarem para Deus, vocês aceitarem a Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da vida de vocês e verem o nosso Deus transformar toda a história de vocês. Por isso eu lhe convido, aceite ao Senhor, Ele está à porta e bate, a porta é o seu coração, deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração, deixa essa sementezinha germinar e frutificar, e você vê que coisas grandiosas o nosso Deus faz, que Ele é poderoso para fazer. E aqui Davi trouxe a presença do Senhor e foi com ele. E foi a presença do nosso Deus que fez toda a diferença no reinado de Davi. O reinado de Davi, ele não se sobressaiu por ele próprio, porque as nossas conquistas, as nossas vitórias, meu irmão, minha irmã, não é nossa, é do nosso Deus. E tudo o que aconteceu no reinado de Davi é por conta que a presença do Senhor era com ele. Sempre que Davi ia a uma guerra, a uma peleja, sempre que ele tinha algo, ele consultava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele procurava a orientação do Senhor, e por isso ele era vitorioso, e por isso o reinado dele se sobressaiu. Por quê? Porque o Senhor encontrou nele um homem que ia fazer o que o Senhor ordenava. E se o Senhor encontrar em mim e em você uma pessoa, um homem ou uma mulher que vai fazer o que ele ordena, nós também iremos nos sobressair, seremos diferenciados, não porque eu ou você somos melhores, não, mas porque nós obedecemos ao nosso Deus, porque nós estamos aqui para sermos direcionados, guiados, comandados, governados por Ele, e não vive mais eu, não vive mais a minha carne. Quem me comanda não é mais a minha carne, mas é o Espírito Santo de Deus que mora em mim, que habita em mim e que faz a toda a diferença. Por isso, se você quer ter resposta, se você quer ter vitória, se você quer se sobressair na sua vida financeira, espiritual, ministerial, profissional, na sua saúde, nas suas finanças, obedeça ao Senhor, ouça a voz do Senhor. O Senhor é o nosso pastor,
e as ovelhas, elas ouvem, reconhecem e obedecem à voz do seu pastor. Nós somos as ovelhas e ele é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por mim e por você. E tudo que nós fazemos aqui ainda é pouco, comparável ao grande ato de amor que ele fez por mim e por você. Receba o nosso Senhor, receba o nosso Deus, deixe ele trabalhar em você e através de você, deixe ele mudar a tua história e deixa ele falar de você, porque aqui, olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Deus pôs Davi como um rei e disse isso a respeito dele. Você já imaginou o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Libertador falando de mim e de você? E olha o que ele disse: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Glória a Deus, aleluia, que a nossa oração agora, meu irmão, minha irmã, seja, Senhor, que eu seja o tipo de pessoa que o Senhor quer e que vai fazer tudo o que o Senhor deseja, que o Senhor encontre em mim e você essa pessoa, esse coração disposto, esse coração contrito, esse coração aquebrantado, adorador, que vai servir ao Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor possa dar testemunho de mim e de você, e a natureza gloriosa dele seja revelado na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém.